Bem, que a Selic subiu, eu tenho certeza que você já viu essa notícia, né? Afinal de contas, todo mundo agora está aqui no YouTube com uma cara de espantado, meu Deus, Selic e tudo mais. Mas enfim, fato é que o Copom hoje subiu pela primeira vez desde 2022, que a taxa estava lá brecada naqueles 13,75, agora voltou. Eles subiram meio ponto percentual, tá? Ficando na casa de 10,75. Tá, André, o que isso me importa, né? Bem, aqui antes eu quero trazer para vocês um pouco do que era a projeção no começo do ano e quais são as projeções agora. E eu quero não fazer aqui um jabá do canal, mas de fato foi algo que eu trouxe aqui de forma bem assertiva, de que as projeções no começo do ano, elas eram extremamente otimistas e para mim muitas delas quase que inatingíveis com o cenário de juros americanos, com outras questões acontecendo paralelamente. Então, olha só, eu puxei aqui o relatório Focus e lá você vai ter expectativas para dólar, para juros, para inúmeras coisas. E eu peguei o relatório publicado no dia 5 de janeiro de 2024, assim como peguei o relatório recém-publicado, né, de 13 de setembro de 2024, tá bom? Então nós temos aqui 5 dias que esses relatórios foram publicados. Vamos dar uma olhada em alguns deles, né? O primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui é aquele de janeiro. E olha só, vou até grifar para ficar mais fácil para elucidar. A Selic, que eles estavam projetando aqui para 2023, começou ali em 11,75. Eles projetaram para 2024, ou seja, nós encerraríamos 2023 mais ou menos nesses 9,25 e encerraríamos, mais uma vez, o ano muito próximo ali de 9 ou 8,5, porque se nós começaríamos 2025 com 8,5 de Selic, nós estaríamos muito próximos a esse valor aqui. E aí você vê em contramão os Estados Unidos subindo rapidamente a sua taxa de juros, chegando ali a 5%. E claro, com a expectativa daquele soft ou hard landing, não importa aqui muito a sigla especificamente, não importa muito a palavra, mas o fato é que existia sim a previsão de que os juros americanos viessem a cair muito depois do que o nosso começaria, o que para mim seria um contrassenso, porque o mercado americano é praticamente quem dita para onde as outras economias também vão. Claro, eu não estou sendo ingênuo de dizer que não existam questões específicas aqui do Brasil, relacionadas ao PIB do Brasil, que impactam muito nessa questão dos juros. Mas, sabendo que boa parte da nossa economia ela tem influência assim do dólar, porque nós consumimos muitos produtos e também exportamos muitos produtos que são cotados em dólar. Então, você ter um alto juros americanos, fazendo com que o dólar fique cada vez, vamos dizer assim, mais caro, né, mais inflacionado, isso não parecia para mim, que não sou um economista, o motivo correto da gente perceber que a Selic iria cair em 2024. Como nós vimos aqui, a expectativa era de fechar o ano com 8,5%. Agora nós vamos dar uma olhada no último boletim Focus que eu tenho para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só, eles colocam aqui que 2024 eles estavam planejando aproximadamente aqui 10,5 e começar 2025 com uma Selic de 10. Olha só que interessante, né? Não existe a possibilidade de você ver uma Selic naquela casa de 9,5, como se estava planejando. E olha só, há 4 semanas atrás, esperava-se que nós encerraríamos 2024 com 10,5. Há uma semana já subiu 0,75 e hoje permanece nesse 0,75 acima. Ou seja, não tem como 2025, e aí é até importante a gente voltar naquele primeiro relatório, esperar que a gente encerre ali em 9,25, 9 ou sequer começar 2025 com 8,5. Essas expectativas para mim, elas são totalmente descorrelacionadas de outros dados que para mim eram muito óbvios. Claro, eu não sou o dono da razão, não sou o mestre aqui, porque acertar a projeção de Selic ou sequer imaginar quanto que o dólar vai encerrar no ano é assim, uma loucura. Só para você ter ideia, olha isso. Estavam projetando em 2023 que o câmbio iria encerrar em 4,95. Em 2024, estão prevendo que vai encerrar em 5, sendo que o dólar está em R$ 5,40. E para 2025 estão projetando aqui, ó, R$ 5,10 por cada dólar, ou seja, estão muito mais próximos lá de 2025 do que de agora. Então, pode ser que o dólar encerre a R$ 3, enfim, tanto faz. Não faz muita diferença para o investidor de longo prazo o quanto que o dólar vai encerrar, porque você tem que entender que
Todas as empresas, especialmente as que você tem dentro da sua carteira que tem a receita em dólar, elas vão pegar o ciclo de $1 a quase R$ 6, assim como vão pegar $1 de 3, de 4, enfim. O ponto é que as empresas que têm exposição em dólar ou em outra moeda vão ter essas oscilações perfeitamente normal. E se você não sabia disso, talvez comece a perceber um pouco melhor como que as suas empresas elas interagem, tá bom? E aí eu faço uma pergunta para você. Será que diante desse cenário todo existe algum lugar que eu devo evitar de colocar o meu dinheiro? Será que existem ativos dentro da bolsa de valores que eu devo evitar? Bem, para isso eu montei uma tabela para vocês que eu preciso passar alguns conceitos fundamentais. Depois eu trouxe aqui um exercíciozinho, tá, para a gente fazer, então fica comigo porque eu vou trazer aqui 4 empresas, 2 delas que eu evitaria colocar meu dinheiro hoje e 2 delas que poderiam ser empresas boas para você pensar considerando a alta de juros agora, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Existem alguns indicadores que são importantes da gente ver, como o endividamento da empresa, tá bom? E também o grau de alavancagem financeira. O que é cada uma dessas coisas para a gente compreender? O endividamento significa, de acordo com esse cálculo que eu vou mostrar para vocês, quanto que de capital de terceiro, ou seja, a gente poderia colocar entre aspas, quanto de empréstimos a empresa tem em relação a todo o capital dela. Aqui a gente tenta imaginar da seguinte maneira: se estiver acima de 100%, significa que eu estou utilizando muito capital de terceiro. Se estiver abaixo de 100%, significa que eu estou utilizando muito mais o patrimônio dos sócios do que patrimônio de terceiros, mostrando, portanto, que tendo menos dívidas, eu estou menos alavancado, tá bom? Paralelamente, falando ainda de alavancagem, existe o grau de alavancagem financeira. E aí eu gostaria muito que você entendesse que o grau de alavancagem financeira é como se fosse uma gangorra. Se você está... Aí eu vou até desenhar que acho que vai ficar mais fácil, né? Vamos imaginar que você tem aqui uma gangorra, tá bom? Se você é uma pessoinha legal, você está aqui no começo da gangorra. Você concorda comigo que se ela pender para o outro lado, ela vier totalmente para a sua direita aqui, você concorda comigo que você vai ter pouca oscilação? Porque em relação ao centro, você vai ter apenas essa distância. Agora, se você está lá na ponta, ou seja, você está muito alavancado, você está se expondo muito ao risco, se isso daqui pender, você vai subir para cá. Em relação ao centro, você vai ter toda essa oscilação. Portanto, o grau de alavancagem financeira, e espero que essa elucidação, essa analogia aqui que eu trouxe para vocês, ela sirva para entender, é que quanto maior o grau de alavancagem, maiores são os resultados que eu vou receber. Porque maior é a oscilação que eu vou ter ali na gangorra. Quanto menor, menor a oscilação e também menores os meus resultados em relação à alavancagem. Dizendo talvez de outra maneira, imagina que você tenha apenas ali uma alavancagem de 2 vezes, tá bom? Então imagina, a empresa foi lá e ela tinha o potencial de lucrar 100 mil com as suas operações. Mas pelo fato de ela estar alavancada, como eu estou mostrando aqui para vocês, ela teve, na verdade, um lucro de 200. Legal, eu acho que aqui eu já começo a entender. Da mesma maneira, a empresa alavancada aqui, por exemplo, 4 vezes, se eventualmente ela deu um prejuízo aqui de 100 mil reais, essa alavancagem vai fazer com ela que ela tem aqui um prejuízo de 400 mil reais. Portanto, neste momento, o que eu preferiria? Eu preferiria que a empresa ela tivesse menos capital de terceiros, ou seja, ela tivesse que pagar menos juros para os outros, porque isso, dentro da DRE, você vai verificar lá em resultado financeiro que dentro do resultado financeiro você tem despesas financeiras. Despesas financeiras, traduzindo, são juros que você paga muitas das vezes, tá bom? Além disso, quando eu tenho uma empresa que depende muito do capital de terceiros e que, de uma certa maneira, também se alavancou demais, nesse momento em que ela vai pagar mais juros, você vai ter esse efeito negativo também. Imagina, você ia pagar R$1 de juros, só que por conta de você estar alavancado e por conta da Selic subir, você vai pagar agora um pouquinho mais, por conta que a Selic subiu, e você vai alavancar esse um pouquinho a mais em 4 vezes. Então, é só para você ter mais ou menos essa ideia. Nós subimos aqui meio ponto percentual, subimos ali a Selic de 10,25 para 10,5, significa, em grandes termos, que
se você pegar uma alavancagem de 4 vezes e pegar esse 0,25, significa que você vai estar pagando 2% a mais de juros ao invés de apenas meio. E tudo isso é importante para a gente verificar quais empresas não colocarem em carteira. E aí eu tenho as fórmulas aqui para vocês, que aí vale a pena vocês acompanharem aqui comigo, tá? Como que a gente vai enxergar o endividamento? Ou seja, quanto de capital de terceiros a empresa utiliza? Você vai pegar o passivo total da empresa, ou seja, todas as obrigações de curto e de longo prazo, e você vai dividir pelo patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido, caso você não saiba, são ativos totais menos os passivos totais. Claro, eu não estou sendo ingênuo de dizer que não existam alguns ajustes aqui dentro, tá bom? Você pode ter reserva de lucros, você pode ter algumas outras questões aqui dentro que podem impactar o seu patrimônio líquido. Mas, para não complicar muito, vamos ficar com a fórmula de passivo total dividido por patrimônio líquido. André, agora como que eu vejo se a empresa está alavancada? Se ela pode ganhar o dobro ou perder o triplo. Aí eu tenho que fazer da seguinte maneira. Eu vejo quais são os ativos totais que a empresa tem, ativos totais, e eu vou dividir pelo meu patrimônio líquido, tá bom? Porque tente entender como que funciona essa fórmula. O ativo é aquilo que vai trazer um dinheiro para a empresa. Se o patrimônio líquido dela estiver baixo, significa que para ter esses ativos, ela teve que pagar muitas dívidas. E exatamente por isso você tem um grau de alavancagem maior. Porque se você comprou 20 máquinas, sendo que você tinha capacidade de dinheiro no seu bolso de comprar apenas 2, poxa, você está 10 vezes alavancado. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 empresas, tá bom? E eu vou mostrar nesse exercício como cada uma delas funciona. Então, vamos aqui a primeira delas, né? E aí depois eu vou abrindo aqui para vocês. Eu decidi pegar a Prio. Então, eu abri lá o ITR, né? Que são as demonstrações trimestrais. E eu peguei o ativo total. E eu vi lá que estava em 37 bilhões. Vi o passivo total, estava em 14, quase 15 bilhões. E aí eu peguei o patrimônio líquido ficou em 17 bilhões. Como eu te falei, os ativos totais menos os passivos totais dariam um PL. Só que muitas das vezes você tem dentro dessas empresas alguns ajustes ali dentro, como eu comentei, por exemplo, e é o caso da Prio, de uma reserva de lucro que você tem que encaixar aqui no patrimônio líquido, tá bom? Então, depois que você entendeu da onde eu tirei esses dados, você faz a conta. Tá, deixa eu dividir então o meu passivo total pelo meu patrimônio líquido, para saber se a empresa ela está precisando de muito capital de terceiro ou pouco. Lembrando que abaixo de 100 seria um indicador de que eu não dependo muito dos outros. Acima de 100 significa que eu dependo muito dos outros. Então, olha só, a Prio ela não está muito alavancada, não está muito endividada. Ela depende pouco aqui de outras pessoas. Agora, quando a gente olha para o grau de alavancagem, é saudável que a empresa tenha um nível de alavancagem, desde que ele não seja tão alto. Por isso que eu consegui aliar com vocês o endividamento com o grau de alavancagem financeira. E só para que você veja da onde eu tirei e você pode ter acesso, eu fiz um e-book, que ele está aqui no primeiro link da descrição, que inclusive está com desconto de 20% com o link que está aqui embaixo. E lá você tem acesso a um livro de 75 páginas que eu fiz para vocês, e eu tenho aqui, ó, grau de alavancagem financeira, mostro para vocês o que se trata, mostro aqui como calcular, e depois você pode aplicar aqui nas suas tabelas. E claro, tem um pouco sobre ROI, tem um pouco sobre ROA, tem inúmeras coisas aqui dentro que com certeza vale a pena você conhecer, tá bom? E vamos lá. Grau de alavancagem financeira. Quanto que a empresa ela tem nesse grau aqui? Significa que para cada R$1 que ela lucra, por exemplo, ela tem 2,1 vezes de grau de alavancagem, sendo que esse R$1, no final das contas, para a Prio vai dar R$2,10. Isso é bom porque a empresa ela depende pouco de capital de terceiro e muito do que ela está lucrando por conta dessa alavancagem vem diretamente para ela. Por isso que é uma das grandes empresas que nós temos de petróleo na nossa bolsa de valores, tá bom? Bem, eu vou continuar esse exercício aqui, mas eu vou ser um pouco mais rápido porque agora eu acho que você já entendeu, tá bom? Então, eu colocaria a Prio como uma potencial escolha aqui que você teria para pensar nesse cenário de juros, talvez para você falar, poxa, estou me protegendo. Outra empresa, a AES Brasil, sei que muitos de vocês têm, ou
provavelmente já tiveram, porque ela deve sair da nossa bolsa. E aí eu peguei aqui alguns dados dela só para você começar a dar uma enxergada no que é uma empresa endividada. Um ativo total de 20 bi, tem aqui um passivo também de 20 bilhões e um patrimônio líquido de apenas 5 bi. O endividamento dela, lembra, acima de 100 é ruim, está aqui em 382,87%, ou seja, ela depende muito de capital de terceiro. E quando nós vemos o grau de alavancagem financeira, também alto. E aí, o que eu posso acrescentar para vocês? Quando o endividamento é alto, aliado também com um grau de alavancagem financeira alta, significa que os juros que você vai pagar, ele está potencializado, nesse caso, em 3,82 vezes. Ou seja, aquele valor de 0,5 que você aumentou ali na taxa Selic, que as despesas financeiras vão aumentar, você tem que considerar que esse valor é multiplicado por 3,82 vezes, tá bom? Então, essa aqui não seria uma empresa que eu colocaria na minha carteira pensando neste momento para uma empresa endividada, tá bom? Outra empresa, Suzano. Deixa aqui embaixo. Você acha que a Suzano ela está endividada? Não está endividada? Ela é muito alavancada? Não é? Empresa boa para investir? Deixa aqui embaixo. Vamos lá. Olha o patrimônio dela. 153 bilhões de reais o ativo total, passivo total 112 bi e um patrimônio líquido de aproximadamente aqui 40 bilhões de reais. O endividamento dela, deixa aqui no comentário se você acertou, é um endividamento de 276% em relação ao que ela precisa de patrimônio de terceiros, tá bom? Ela não tem muito patrimônio próprio ali em relação a esse endividamento. E o grau de alavancagem financeira dela também é bastante alto. Ela pode sofrer nesse momento com essa alta de juros, então não é uma empresa que hoje eu colocaria na minha carteira. E agora eu te pergunto, qual é uma outra empresa de qualidade? Uma outra empresa que todo mundo fala que sempre está cara, mas tem motivos para estar cara. Eu estou falando da WEG, com certeza uma baita de uma empresa. Ela está aqui com esses números de 37 bi de ativos totais, 37 de passivos totais e 20 bi de patrimônio líquido, sendo que neste caso aqui nós temos um endividamento de 187, tá? Então ela tem um pouquinho a mais do que a Prio, mas muito distante dessas outras, e ela tem um grau de alavancagem financeiro um dos mais baixos de todas, mostrando, portanto, que essa aqui seria, para mim, uma das empresas possivelmente investidas, tá bom? Nesse cenário todo, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que o conhecimento, ele te ajuda a tomar melhores decisões. E exatamente por isso que eu reforço aqui o convite, tanto para você conhecer o e-book que eu criei para vocês, tanto também para vocês conhecerem a nossa área de membros. Por quê? Porque dentro da nossa área de membros eu faço um exercício muito legal com vocês. Eu vou mostrar do que eu estou falando. Eu estou falando desta planilha aqui. É uma planilha que eu faço valuation de diversas empresas da Bolsa de Valores e eu mostro aqui para vocês qual que é o valor justo por ação e eu mostro diversos cenários. Nesse caso aqui eu não vou revelar que empresa é, mas é um valor de R$ 70 por ação. E olha só que interessante, eu vou mostrar esses cálculos aqui para vocês. Ó, eu vejo aqui o custo do capital próprio, tá bom? Tá aqui. Eu vejo qual que é a taxa livre de risco, qual que é a taxa que eu estou exigindo do mercado. Então, eu coloquei aqui 8,5, imaginando lá 2025, como o próprio Copom colocou, olha só, aqui ó, você pode ver, 8,5 seria lá para 2025, tá bom? Ó, tá aqui ó, para vocês, não estou mentindo. E aí eu coloquei essa taxa. Nesse caso aqui, eu cheguei a um valor justo de R$ 70,76. Vamos mudar essa taxa para 10,75. Olha o que vai acontecer imediatamente com o preço. Caiu para R$ 45. Então, eu estou te mostrando diversos indicadores por endividamento, grau de alavancagem, tabela muito clara para vocês aqui de valuation de empresas, pensando aqui em fluxo de caixa futuro, tudo isso daqui eu mostro no canal. E claro, tem todos os benefícios na nossa área de membros e além disso, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode também conhecer o e-book que está aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!